Pessoal, seja bem-vindo. Hoje, 31 de maio, né? O último dia do mês. Estamos aí com novidades, né? Novidades aqui que eu vou trazer aqui para vocês. Que Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele cogita, né? E a presidência, se for da vontade do pai dele, segundo o que ele dá entrevista. Então temos aí Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ele Bolsonaro vem forte, lembrando, hein? E Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Todos os dois, se vir para a presidência, o meu voto é garantido. Eu não sou de direita nem de esquerda. Eu quero é um Brasil próspero e um Brasil sem corrupção. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não tenho partido político, não. Sou nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Eu quero um país forte. E partindo desse princípio, então, Eduardo Bolsonaro me parece ser uma pessoa muito importante para a presidência, junto com Michele Bolsonaro, tá? Porque sabemos, então, que, infelizmente, o nosso presidente, né? O nosso presidente Bolsonaro não vem. Lembrando, eu não tenho partido político. Eu quero um país sem corrupção. E falando em corrupção, vocês vão ver aqui também nesse vídeo que, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos aí notícias sobre o INSS, tá? A AGU, Jorge Messias, eu acho que você sabe quem é, vocês vão ver no vídeo aí. Ele diz que o sistema do INSS foi atacado por hacker, né? Pode ter sofrido ataque de hacker em todo o território nacional. Olha a narrativa do cara. Eu acredito que essa narrativa, né? Que essa narrativa saiu da grande cúpula para abafar o caso aí do rombo do INSS. Então agora estão dizendo que sofreram ataque hacker. Pois bem, mas de contrapartida, o deputado Gustavo Gayer, né? O deputado, vocês vão ver o vídeo também. O Gustavo Gayer diz que quando a gente acha que não tem como esse governo ficar pior, descobrem um mensalão do INSS. Pô, peraí, primeiro diz que foi ataque hacker, agora é mensalão? Alguma coisa tá errada. O rombo eu acho que não é nem bilionário mais, hein? Presta atenção no vídeo. É trilionário. Tem muita gente levando vantagem sobre o rombo do INSS. Descobrimos que até São Paulo, na verdade não descobrimos não, tem uma reportagem aqui que diz que até São Paulo estava se beneficiando com o rombo do INSS, tá? Agora, quem está por trás eu não sei. E também você vai ver nesse vídeo que o Papa Leão, né? O cara que tá no lugar do outro Papa que faleceu, agora tem esse outro Papa, enfim. Fala da importância da liberdade de expressão. Olha só, até o Papa atual, né, cara? Até o nosso Papa aqui, o Leão, ele tá falando da liberdade de expressão. E pede libertação de jornalistas preso. Você vai ver nesse vídeo também que, cara, esse vídeo tá recheado de coisa e vocês vão ver aqui. O presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, ele comentou pela primeira vez a saída do bilionário Elon Musk. Bom, o Musk entrou, logo que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele entrou no seu governo. Bom, em uma publicação aí na rede social, Trump falou sobre a saída dele. Você vai ver esse vídeo com todos os detalhes, inclusive a entrevista de Donald Trump traduzida aí, tá? Pessoal, antes de nós ir para o primeiro vídeo, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal e comentem aqui, nem que seja uma vírgula, para esse canal viralizar, porque a gente está em ano de eleição. Em 2025, 2026, agora, nós estaremos em eleição para presidente do Brasil, tá? Bom, eu acredito que já estamos em reta final aí. Como eu falei para vocês no início do vídeo, vai vir Eduardo Bolsonaro, tá? Se for uma vontade do pai dele, ele vem como presidente, mas Michele Bolsonaro já nos bastidores aí, ela tá sendo cotada como a nova presidente. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, então, se inscreve aqui e fique por dentro, então, com a gente. Ajuda a gente aqui neste canal a crescer mais e viralizar esse vídeo. Vamos lá. Partindo para o primeiro vídeo, vemos aí o Papa Leão XIV, ou melhor, ele é o 14º Papa, né, cara? Ele tá aí, pessoal, dizendo que o seguinte: a liberdade de expressão é um direito de todos. Nessa entrevista traduzida aqui, ele pede a liberdade de jornalistas presos. Então não é só nós que queremos a liberdade do dia 8 de janeiro também. Esse Papa aqui veio e quebrou a esquerda. Ao contrário do outro Papa lá, que eu não vou falar muita coisa aqui, né, que eu posso ser cancelado, mas esse Papa aí, esse cara, esse é o cara. Ele tá pedindo a liberdade de expressão, ele é contra a regulamentação, inclusive, numa entrevista ele disse que ele é contra a regulamentação também das redes sociais e perde a libertação de jornalista. Assista o vídeo comigo aí e você vai entender o que nós estamos falando. Bom dia.
Obrigado pela recepção. Esse primeiro encontro. Muito obrigado por esse aplauso. Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi. Irmãos e irmãs, dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo o mundo. Agradeço-lhes pelo trabalho que fizeram e estão fazendo nesse tempo, que para a Igreja é essencialmente um tempo de graça. No Sermão da Montanha, Jesus proclamou: bem-aventurados os pacificadores. Essa é uma bem-aventurança que nos desafia a todos e que lhes diz respeito de perto, chamando cada um ao compromisso de levar avante uma comunicação diferente, que não busque o consenso a todo custo, que não se revista de palavras agressivas, que não adote o modelo da competição, que nunca separe a busca da verdade do amor, com o qual humildemente devemos buscá-la. A paz começa com cada um de nós, com a maneira como olhamos para os outros, ouvimos os outros, falamos sobre os outros. E nesse sentido, a maneira como nos comunicamos é fundamental importância. Devemos dizer não à guerra de palavras e imagens. Devemos rejeitar o paradigma da guerra. Permitam-me, então, reiterar hoje a solidariedade da Igreja para com os jornalistas presos por buscar e relatar a verdade. E com essas palavras, pedir a libertação desses jornalistas que estão presos. A Igreja reconhece nessas testemunhas, estou pensando naquelas que relatam a guerra mesmo com o custo de suas vidas, a coragem daqueles que defendem a dignidade, a justiça e o direito dos povos de serem informados, porque somente os povos informados podem fazer escolhas livres. O sofrimento desses jornalistas. O sofrimento desses jornalistas presos desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, convocando todos nós a proteger o bem precioso da liberdade de expressão e de imprensa. Bom, tá aí, pessoal. Eu não vou muito à frente nesse vídeo aqui, mas você viu que ele está defendendo, sim, a liberdade de expressão, a liberdade desses jornalistas presos, tá? Bom, o próximo vídeo quero mostrar para vocês. O próximo vídeo, esse cara aqui, ó. Ah, Gustavo, esse cara é de direita, esse aqui me representa, quer dizer, não, como eu falei para vocês no início do vídeo, tá? Eu não tenho partido político, nem de direita nem de esquerda, eu quero um Brasil melhor, mas esse cara representa muito bem o que é o Brasil que eu quero, o Brasil que você quer. Gustavo Gayer, tá aqui na reportagem aqui, Gustavo Gayer diz que quando a gente acha que não tem como esse governo ficar pior, descobre o mensalão do INSS. Roubaram o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, e deram para políticos, e ninguém vai ser preso. Pode ter a mais absoluta certeza. Assista aqui, cara, a indignação dele. Eu tô junto com ele. Você acha que não tem como piorar, vai esse governo do Lula e mostra o quão ingênuo nós somos. Eles sempre conseguem piorar. Rapidamente. Escândalo do INSS, desconto sem aprovação dos aposentados e dos velhinhos, envolvendo o Ministério da Previdência, que é o Carlos Lupe, que foi indicado por Lula. Depois o Lula vai lá com o Carlos Lupe, coloca um outro cara, que foi um deputado que ajudou a fazer emenda, que liberou esses descontos ilegais. Depois nós tivemos os empréstimos consignados, que também foi parte da fraude. Vale INSS+, criado por Lula em novembro do ano passado, também teve que ser suspenso porque tinha fraude, junto com os irmãos Joesley Batista e o PicPay. E veio o irmão do Lula, que não foi, que o diretor da Polícia Federal falou que não estava sendo investigado. Aí essa semana vai um outro delegado lá na Comissão de Segurança Pública e admite que o irmão do Lula está sim sendo investigado nesse escândalo de corrupção. Aí você pensa, cara, não tem como piorar, eles não conseguem piorar. Você se lembra do mensalão? O primeiro escândalo que realmente veio à tona e mostrou o quão podre, o quão corrupto o governo do Lula era? Nós temos agora o mensalão do INSS. Políticos recebendo dinheiro mensalmente para ajudar na fraude e no golpe do INSS. Carlos Lupe havia recebido em setembro do ano passado, do Dataprev, um mecanismo para acabar com essa corrupção. Ele não usou.
Cara, isso aqui me desculpa, é o fim. Se esse governo durar até o final de 2026, é porque realmente o Brasil já não tem autoridade nenhuma, a justiça pode ir pro buraco mesmo. Né? A prova de que ninguém de direito faz parte desse negócio é que até agora ninguém foi preso. O mundo está entre nós, essa história, a cada dia sai uma coisa mais chocante, né? Eu estava conversando com fontes da investigação que me adiantaram alguns detalhes do que já está sendo chamado de mensalão do INSS. Você escutou certo. Já temos agora o mensalão do INSS. O que seria isso? Políticos que estariam recebendo, até o momento em que a operação foi deflagrada, né, eles recebiam das associações uma espécie de mesada por mês, no valor, em média, pelo que a investigação me passou, de R$50 mil. Mais do que o salário de um parlamentar. São pelo menos 15 políticos, entre senadores e deputados, envolvidos nessa história. Isso a gente está falando de partidos à direita e à esquerda, tá, gente? Não tem um lado pior que o outro quando a gente está falando dessas associações, não. E como que esses políticos ajudavam essas associações, segundo o que me foi passado hoje por integrantes da investigação? Os políticos, eles conseguiam colocar dentro do INSS pessoas de confiança e também conseguiam colocar os presidentes ou representantes dessas entidades em contato com a cúpula do INSS, para que elas fizessem pressão, para que elas conseguissem cooptar a cúpula do INSS e através de dinheiro de suborno também. Assim, essas associações tinham acesso aos dados que saíam do órgão, aos dados que saíam do INSS. Com esses dados em mãos, CPF do aposentado, endereço do aposentado, nome completo do aposentado, com base nisso tudo, dados bancários, etc., eles conseguiam, as associações conseguiam, na verdade, cometer esses golpes que a gente vem falando já há algumas semanas, né? Você entendeu direito? 15 políticos, entre parlamentares e senadores. Aí vai a pergunta. Quem é que estava lutando desesperadamente para evitar uma CPMI? Gleisi Hoffmann chegou a ir até os presidentes e deputados e implorar para eles retirarem as suas assinaturas. O governo chegou a ameaçar senadores e deputados para que eles retirassem as suas assinaturas. Por que esse desespero? Deputados da esquerda que ficavam mandando emendas para essas organizações que agora fazem parte aí do esquema de corrupção. Esse é a CPMI. Infelizmente, o Alcolumbre colocou o Omar Aziz como presidente, né? Mas a Câmara dos Deputados vai escolher o relator. E eu espero que o Hugo Mota escolha um relator que possa fazer uma real investigação. Pelo amor de Deus, gente, mensalão. Roubavam dinheiro dos velhinhos, dos aposentados e davam como mesada para político. Cara, eu morro de vergonha no trem desse, porque eu faço parte do Congresso. Eu fico falando, tem gente que é eleito, vai lá e rouba dos aposentados. Cara, o Brasil acabou mesmo. Isso é de cair o cu da bunda um negócio desse, meu Deus do céu. Detalhe. Se está envolvendo senadores e deputados federais, então a investigação tem que passar imediatamente, sabe para onde? Para o STF. A Polícia Federal, agora quem julga é o STF. Ninguém vai ser preso. Pode ter a mais absoluta certeza. Se alguém for preso, vai ser eu por estar aqui gravando vídeo falando que eu fico indignado com essa putaria. Você quer apostar quanto? Ninguém vai ser preso. Todos esses políticos são certamente políticos de esquerda, políticos do sistema. Então o STF vai proteger essas pessoas até o fim dos tempos. Posso te garantir, ninguém vai ser preso no escândalo do INSS. Se está envolvido político, acabou, meu amigo. Não vai ser preso nenhum. Porque político preso hoje é só por falas, é só por postagem nas redes sociais. Agora, roubar dos velhinhos do maior esquema de corrupção que o mundo já viu? Não. Meu Deus. Pessoal, o que eu falei no início do vídeo para vocês, Gustavo Gayer, tá? Ele é deputado, ele tá trabalhando para um Brasil melhor também. Olha a indignação do Gustavo Gayer. Políticos recebendo mensadas, né? Que é chamado de mensalão. Todo mês recebendo R$50 mil. Olha, vem um cara que diz, né? AGU, dizendo que o INSS sofreu ataque hacker. Isso é tudo combinado, tá? Essa é a narrativa deles agora, tá? Essa é a narrativa deles. É essa reportagem aqui, ó. GU Jorge Messias diz que sistema do INSS pode ter sofrido ataque hacker em todo o território nacional. Como diz Gustavo Gayer, é de cara. Vamos lá, vamos ver a reportagem aqui. Vamos ver o que esse cara fala, tá? Problema de estabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker, mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando e a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos. Isso só aqui em Brasília ou nos outros estados? Não, é nacional, mas as equipes já estão trabalhando e vamos aqui trabalhar até o final do dia para que todos possam ser atendidos. Previsões de ressarcimento, ressarcir todas as vítimas até o final do ano. De onde vai vir esse dinheiro? Que os bens bloqueados podem demorar até anos para ficar disponível? Como nós falamos desde o início do processo, a determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem
pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. Evidentemente que o governo não vai ficar esperando de braços cruzados os aposentados serem ressarcidos por essas entidades. O que vai acontecer? O governo federal vai pagar com recursos da União e nós vamos nos ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados. Essa é a prescrição que está colocada na nossa proposta. Ministro, primeiro. Eu não sei o que falar. Eu não sei exatamente. Cara, eu não sei o que falar. O que Jorge Messias acabou de dizer aqui é que o governo Lula vai pagar até o fim do seu mandato. Cara, o governo Lula agora. Quer dizer então que o governo agora tá passando por bonzinho nessa história? Se nós vimos um vídeo há pouco tempo aqui, Gustavo Gayer, falando que a Gleice Hoffmann pediu, quase que implorou para os deputados tirarem a assinatura da CPI do INSS. Agora vem esse cara aqui da AGU, Jorge Messias, dizendo que o governo Lula vai pagar até o fim do mandato. Quer dizer, eles estão botando um pano escuro na frente desse rombo do INSS para que você pense que o governo não sabia deste roubo do INSS. Bom, aí é que tá o detalhe. Sabe aquela história de eles querer regulamentar a internet? É por causa disso aqui, ó. Para eu e você não tá aqui, para mim, eu particularmente, eu que faço vídeo para vocês, não está aqui levando a informação para os senhores. Aí este cara aqui fala o que deve em rede nacional, eles editam, né, a própria emissoras aí que você sabe muito bem quem é, A, B, C e D, editam o vídeo e falam só o quê? Falam o que eles querem ouvir. Lá, eles são pagos para aquilo ali, para falar o quê? Mentiras, mas o vídeo na íntegra está na internet, daí sem edição, sem nada, e daí ele fala bobagem e a gente fica sabendo. Todas as verdades estão aqui na internet. É por isso que eles querem regulamentar a internet, para calar você. Próximo vídeo agora que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. O presidente Donald Trump, tá? Ele falou em rede nacional que Elon Musk saiu do seu governo aí, tá? Mas vamos lá, vamos saber o porquê Elon Musk saiu do governo então. Vambora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou pela primeira vez a saída de Elon Musk do governo americano. Numa publicação na rede Truth Social, fundada pelo próprio Trump, o presidente afirmou que, mesmo fora do cargo, Musk vai continuar a contribuir com a administração. Segundo Trump, Elon Musk estará sempre com o governo, ajudando em todos os momentos. Ele classificou o bilionário como incrível e disse que os dois devem dar uma entrevista conjunta ainda nesta sexta-feira, direto do Salão Oval, para marcar a despedida oficial. A saída foi anunciada por Musk na última quinta-feira em sua rede social. E na postagem, ele agradeceu a Trump pela oportunidade de reduzir gastos públicos e disse que o Departamento de Eficiência Governamental, que liderava, vai continuar a crescer. A decisão já era esperada desde o início deste mês, depois de uma queda de 71% no lucro da Tesla no primeiro trimestre deste ano. Musk afirmou que a partir do mês que vem deve dedicar mais tempo à empresa. A Tesla, fabricante de carros elétricos do qual Musk é dono, já enfrentava dificuldades financeiras antes dele ingressar no governo. Mas desde a posse de Trump, ele tinha passado a se dedicar quase integralmente à gestão do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Bom, aí então por que Musk saiu, né? Segundo ele é porque a Tesla teve uma queda absurda. Pô, 75% é muita coisa. E nos lucros da empresa que fatura bilhões, ela tá aí com uma queda de 75%, deve doer no bolso do Elon Musk, né, cara? Porque o cara tem a SpaceX, ele fabrica carro elétrico, e etc. E, na verdade, ele tá até com um projeto agora, cara, de robôs com inteligência artificial. Agora não, já faz um bom tempo. Bom, a próxima reportagem aqui, eu quero falar para vocês aqui, quero deixar claro em todas as evidências que nós temos que Eduardo Bolsonaro cogita a presidência, isso foi missão dada pelo pai. Bom, em reportagem, e a gente sabe o que ele falou, que ele enfrenta um inquérito de atuação junto ao governo Trump com puridades, né? Autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, lembrando que ele tá lá nos Estados Unidos, né, e o cara tá abraçado pelo Trump, né. Bom, vamos lá.
Aí ele disse assim, ó, ele falou pela primeira vez de forma explícita que pode ser o possível candidato em 2026. E ele ainda comentou sobre a possibilidade da madrasta, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Lembra que eu botei um vídeo aqui? Aliás, o vídeo tá aqui, tá? Tá no card aqui, vocês cliquem e comentem muito lá, Michele Bolsonaro 2026, para esse vídeo viralizar. E de Tarcísio de Freitas também, que é o atual governador de São Paulo, concorrer a um cargo de presidência, né? De acordo com o deputado, se concorrer ao Planalto for uma missão dada pelo pai, ele vai cumprir, né? E obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir, segundo ele. E aí o nome dele também já figurou em algumas pesquisas, sabe? E ele afirma também, mas ele diz mais, ele acha que a democracia normal é o Jair Bolsonaro que pode ser candidato. Inclusive, ele lidera diversas pesquisas. Então a fala ocorreu em entrevista na revista Veja. E durante a fala, o deputado se mostrou ser uma figura de liderança. Para ele estar no espírito de 2018, sem cometer os erros de 2022, com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro do PL em 2030. Até 2030, né? Jair Bolsonaro está elegível, sabe-se lá o porquê, na verdade a gente já sabe muito bem, mas vamos lá. A direita já tem tentado encontrar um nome para a corrida presidencial de 2026. E entre as possibilidades estão a ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, como eu falei, que aparece bem posicionada nas pesquisas, e Tarcísio de Freitas, né, atual governador de São Paulo. E ainda durante a entrevista, o 03 de Bolsonaro comentou sobre os possíveis concorrentes de identificação. Tarcísio é um excelente gestor, né? Mas ele tem dito que o objetivo dele, a reeleição, é o governo de Bolsonaro, é o governo de São Paulo. Então, o Tarcísio de Freitas tem dito que a reeleição dele é para o governo de São Paulo. Então, ele quer dar continuidade lá. E então, assim, lembrando que Tarcísio foi um excelente ministro da Infraestrutura, né? E Eduardo Bolsonaro também deixou sem deixar de reiterar que a escolha, o candidato, é do pai. Quem vai dizer o candidato hoje é Bolsonaro. Né? E ele ainda acha que Jair Bolsonaro poderá se candidatar, né? Porque ele está inelegível por motivos esdrúxulos, segundo Eduardo Bolsonaro. E sobre a possibilidade, sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro concorrer ao Planalto, Eduardo Bolsonaro comentou que a rejeição à madrasta é muito baixinha, né? De acordo com ele, o discurso de Michele se aproxima muito de pessoas evangélicas e da pauta das mulheres, né? E mais uma vez, Eduardo Bolsonaro destacou que o indicado pela indicação vai partir de Bolsonaro, tá? Se o pai determinar quem vai, se for uma missão para ele, ele vai. Se for para Michele, ele vai a Michele. Mas a gente já tem informação, né? Os bastidores, como eu falei, que Michele Bolsonaro vem aí. Então, a verdade, quem vai decidir vai ser Eduardo Bolsonaro, tá? Acho que até é meio difícil de tirar de Jair Messias Bolsonaro a possibilidade de concorrer, né? E mais uma vez, eu acredito também que há uma chance, segundo Eduardo Bolsonaro da entrevista, há uma chance do pai dele se tornar elegível e há uma luz no fim do túnel, né? É porque também ele fala em entrevista que o pai dele foi tirado de campo. O STF, enfim, essa corja manipulou a inegibilidade de Bolsonaro. Então, conseguir colocá-lo como candidato, Eduardo Bolsonaro disse que não pode bater o martelo. Em entrevista recente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse que possíveis candidatos a presidente da República, ele vai ver aí no próximo ano, embora se recuse o nome do páreo. Mas ao comentar se a possível candidatura da sua esposa Michele Bolsonaro, isso é Jair Bolsonaro falando, olha só o que ele fala. Ele diz que não pode bater o martelo agora. A Michele não pediu para entrar na pesquisa, botaram o nome dela e ela tem aparecido na frente do Lula, entendeu? Não foi ela que pediu, botaram o nome dela e ela tem aparecido. Bom, quem é a Michele? É a pessoa como primeira-dama no entendimento de Jair Bolsonaro. É uma mulher que fala bem, né, evangélica e tem um carinho de uma parte da população que complementa, afirmando. Então ela pode ser candidata? Aí diz ele, né? O outro é o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que
e aparece em pesquisas por aí também, perdendo para o Lula, mas aparece. Tem muito tempo até lá. Então, Jair Messias Bolsonaro ainda diz que não pode bater o martelo agora. Mas enfim, o que a gente sabe é disso. Eduardo Bolsonaro foi falado sim pelo pai. Pode ser que o pai dele... Porque, pelo que eu entendi na entrevista, e da última palavra, é Jair Messias Bolsonaro. É Bolsonaro. Mas, como eu falei no princípio do vídeo também, Michele Bolsonaro vem aí e já aparece na frente de pesquisa, tá? Como a nova presidenta. Bom, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiu, enfim, deixa o joinha, comenta o que você acha, o que pode ser mudado nesse vídeo. E peço encarecidamente para vocês o seguinte, que vocês se inscrevam no canal. É de graça, não custa nada. No card tá aí o vídeo de Michele Bolsonaro. Comenta lá muito Michele 2026. E eu acho que ela vai ser a nova. Valeu, até o próximo.